SCP-009 é aproximadamente litros de uma substância que superficialmente se assemelha à água destilada, H2O, exceto com uma distinta tonalidade vermelha brilhante. Esta tonalidade vermelha é perceptível em todas as fases e serve como método mais conveniente de identificar matéria contaminada antes que suas propriedades anômalas se manifestem. Em contraste com a água comum, SCP-009 assume uma fase líquida em temperaturas entre -100 graus Celsius e 0 graus Celsius, e um estado sólido acima dessas temperaturas. Em temperaturas abaixo de -100 graus Celsius, SCP-009 vaporiza em uma fase gasosa semelhante ao vapor. Exames da estrutura atômica de SCP-009 mostraram-se inconclusivos. A substância parece ser idêntica às moléculas de água normais, com exceção de redigido em contraste com as leis padrão de entalpia. Doutor, especialista residente do sítio em física xenoespacial, sugere que SCP-009 pode se originar em um universo com leis físicas alternativas. A propriedade mais perigosa de SCP-009, no entanto, é sua capacidade de contaminar H2O normal. Ao entrar em contato com qualquer solução aquosa, SCP-009 irá, através de mecanismos desconhecidos, transferir suas propriedades anômalas para outros objetos e criaturas. Testes mostraram que ele é capaz de assimilar gelo, vapor, chá, suco de frutas, água do mar, sangue e dados expurgados. O tempo que leva para que esse processo ocorra varia dependendo da temperatura e da composição química exata da matéria afetada, e foi observado entre 3 minutos e horas. Experimentos com funcionários da classe D ilustraram o processo de conversão, que se dá nas seguintes etapas. 1. Exposição inicial. O sujeito é exposto a SCP-009, que começa a converter a água presente na superfície exposta. Criaturas neste estágio geralmente não notam nenhum sintoma incomum, exceto por uma leve sensação de aquecimento. 2. Conversão de superfície. Uma fina camada de gelo se forma na área exposta conforme a combinação de calor corporal e calor emitido por SCP-009 levam a temperatura além do ponto de solidificação. O progresso para esta etapa demora entre 5 minutos e 1 hora, dependendo da temperatura corporal inicial da vítima. Neste estágio, o congelamento começa a afetar as camadas superficiais da epiderme, logo alcançando células vivas. 3. Conversão de tecidos profundos. O aumento exponencial da temperatura de SCP-009 causa a formação de cristais de gelo pelo corpo da vítima, resultando em redigido. A perda de sangue é mínima, devido aos cristais de gelo redigido, permitindo que os indivíduos permaneçam vivos e conscientes por até horas. 4. Dados expurgados. Testes com funcionários de classe D foram descontinuados em 23/4/20. Adendo, circunstâncias da contenção, um objeto foi descoberto em Alaska em 05/11/19. O envolvimento da Fundação se iniciou após o recebimento de relatos de nativos da tribo que teriam encontrado corpos mutilados de membros de uma equipe de caçadores de focas que aparentemente naufragaram a quilômetros da vila. Todas as vítimas foram encontradas envolvidas em gelo vermelho. A causa da morte foi registrada como hemorragia interna, embora um exame mais detalhado tenha encontrado redigido. Supõe-se que as baixas temperaturas ambientes na área retardaram o processo de congelamento. Isso prolongou o tempo para a conversão total em horas e permitiu que as vítimas permanecessem conscientes até dados expurgados. A origem de SCP-009 é atualmente desconhecida. A investigação de eventos ou materiais semelhantes na área está em andamento. As evidências na cena sugerem redigido, possivelmente envolvendo SCP. Ver registro de exploração a 009-1 para detalhes. Adendo 09/11/19. Após o relatório inicial e recuperação de espécimes, foi confirmado que a entidade aracnídea encontrada pela FTM-B7, ver arquivo anexado, era de fato uma instância previamente desconhecida de SCP-3023. A investigação revelou que a instância se originou em redigido como resultado de dados expurgados. Adendo 06/12/19.
Após repetidas investigações, há de se notar que a porção da costa em que as vítimas iniciais foram encontradas era rocha estéril a aproximadamente metros do litoral e estava suficientemente seca e fria para evitar contaminação significativa da área circundante. Se o local estivesse mais perto da água, há poucas dúvidas de que um evento em nível de extinção teria ocorrido. Consideração de atualizar SCP-009 para a classe Keter está em revisão. Adendo, I-16 em 12 em 20. Superresfriamento de SCP-009 para fins de experimentação não é permitido até novo aviso. Funcionários devem ser informados de que nitrogênio líquido só deve ser usado no sujeito em quantidades controladas e somente até que as temperaturas atinjam níveis aceitáveis. Nota relacionada: possível aplicação de SCP-009 em pesquisa de fusão a frio com avaliação pendente. Memo do Comando 5-09-01-20. Decidimos manter essa coisa como Euclídeo por enquanto. Entendemos as preocupações levantadas, mas desde que vocês mantenham a energia ligada e ninguém se aproxime de sua área de contenção, não deve haver problema. Afinal, é por isso que estamos mantendo-o no sítio. Quanto à pesquisa de fusão a frio, estamos deixando anotado por enquanto. Francamente, não temos isso no orçamento para outros NAFU-1 como o sítio. A equipe de resgate ainda não encontrou o doutor redigido procedimentos especiais de contenção. O objeto deve ser contido em um tanque de armazenamento selado feito de liga resistente a calor com dimensões não inferiores a 2 metros por 2 metros x 2 metros. Em nenhuma circunstância SCP-009 deve ser exposto a temperaturas superiores a 0 graus Celsius, a não ser quando envolvido em experimentos, e nenhuma solução aquosa deve ser permitida a menos de 30 metros da área de contenção do objeto. A câmara do objeto deve ser equipada com sensores de temperatura que devem ser monitorados a todo momento e deve ser mantida refrigerada por não menos que 3 unidades de resfriamento redundantes. Qualquer falha dos sensores ou dos sistemas de refrigeração deve ser comunicada e reparada imediatamente. Se a qualquer momento a temperatura da área de contenção exceder menos 5 graus Celsius, a câmara deve ser travada e alagada com um fluido refrigerante até que as temperaturas retornem a níveis seguros de menos 30 graus Celsius a menos 25 graus Celsius. A área de contenção deve ser mantida em vácuo total durante o teste, e funcionários interagindo com SCP-009 devem usar equipamento completo de proteção ambiental. Após testes, todos os equipamentos, funcionários e outros materiais devem passar por procedimentos de desidratação e colocados em quarentena por pelo menos 12 horas. Qualquer umidade encontrada exibindo propriedades de SCP-009 deve ser colocada em quarentena e adicionada à área de contenção o mais rápido possível. Organismos vivos encontrados contaminados por SCP-009 devem ser rescindidos por meio de dissecação química e moléculas extraídas de SCP-009 são adicionadas à contenção. Procedimentos especiais de contenção: o objeto deve ser contido em um tanque de armazenamento selado feito de liga resistente a calor com dimensões não inferiores a 2 metros por 2 metros x 2 metros. Em nenhuma circunstância SCP-009 deve ser exposto a temperaturas superiores a 0 graus Celsius, a não ser quando envolvido em experimentos, e nenhuma solução aquosa deve ser permitida a menos de 30 metros da área de contenção do objeto. A câmara do objeto deve ser equipada com sensores de temperatura que devem ser monitorados a todo momento e deve ser mantida refrigerada por não menos que 3 unidades de resfriamento redundantes. Qualquer falha dos sensores ou dos sistemas de refrigeração deve ser comunicada e reparada imediatamente. Se a qualquer momento a temperatura da área de contenção exceder menos 5 graus Celsius, a câmara deve ser travada e alagada com um fluido refrigerante até que as temperaturas retornem a níveis seguros de menos 30 graus Celsius a menos 25 graus Celsius. A área de contenção deve ser mantida em vácuo total durante o teste, e funcionários interagindo com SCP-009 devem usar equipamento completo de proteção ambiental. Após testes, todos os equipamentos, funcionários e outros materiais devem passar por procedimentos de desidratação e colocados em quarentena por pelo menos 12 horas. Qualquer umidade encontrada exibindo propriedades de SCP-009 deve ser colocada em quarentena e adicionada à área de contenção o mais rápido possível.
Organismos vivos encontrados contaminados por SCP-009 devem ser rescindidos por meio de dissecação química e moléculas extraídas de SCP-009 são adicionadas à contenção.